magos do Oriente a Jerusalém. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Bom dia, igreja amada. Bom dia. Eu costumo fazer uma saudação lá no nosso distrito, em Casa Grande. Eu digo assim: Maranata. E quando ele vier? Eu irei. Falta uma aí que vocês não sabem. Lá nós sempre assim, eu pergunto: e quando ele vier? A igreja responde: nós subiremos com ele. Então vamos tentar novamente? Eu digo: Maranata. E quando ele vier? Nós subiremos com ele. Amém? E afinal de contas, se ele vier e você não subir com ele, você está perdido. Quem quer ficar aqui embaixo quando ele vier? Eu não quero. Você também não quer. Não é fato? Que bom que você está na casa do Senhor. O que é isso? É a caixa que está brava, a caixa vai ficar, né? Quando o Senhor voltar. Que bom que você veio adorar o Senhor. Eu estou feliz e grato a Deus e ao pastor William e à liderança dotada do Jardim do Estádio por oportunizar esse momento para que a gente pudesse passar esta semana com vocês. Eu gostaria que você fizesse desta semana um plano com Deus. O pregador é o menos importante. O pregador sempre é o menos importante. O mais importante é a palavra de Deus e a mensagem que ela vai trazer. Eu me sinto um pouco mais confortável hoje. Eu encerrei uma semana de oração ontem, lá na igreja de Mirandópolis. E quando eu comecei lá, eu estava meio fragilizado, pela simples razão de que não estava ao meu lado a minha companheira. Hoje ela está aqui, ó, está ali. Pode ficar de pé, meu bem. A mulher mais linda desse mundo que Deus me deu. Essa é a mulher da confiança de Deus que Ele me deu. Ele disse assim: Braz, vou te dar um presente. E de fato tem sido. É a primeira vez que ela vem na igreja depois de quase 30 dias. Ela sofreu um pequeno atropelamento de moto. Não fraturou nada, mas causou um hematoma. Esse hematoma feriu. Ficou 15 dias internada, não resolveu muito e agora está fazendo um outro tratamento. Por isso ela tem que estar com a perna estendida. Por isso está ali com a nossa filha primogênita, Juliana, solteiríssima ainda, tá? Formada em nutrição, então vai se dar bem porque ela está aprendendo a fazer cada comida boa que eu vou dizer para vocês. Estou até com medo de estar barrigudo. Por isso estou diminuindo a quantidade. Eu tenho aqui alguns amigos queridos, quem já tive o privilégio de ser pastor. Tem a irmã Miriam, a Denise, né? Aqui está ali o Clarismin, a Rosicler. Tem mais alguém aqui de quem eu já fui pastor no distrito aqui de Rio Assunção? Não. Que bom que você veio à casa do Senhor. Eu queria convidá-lo para passarmos juntos uma semana na sala de estar com Jesus. O que é que Ele quer falar a você? O que é que Ele quer falar a mim? Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas ao longo desta semana que estarão na sala do Pai, estarão na sala de estar com Jesus quando Ele voltar. E a vida, quem sabe, dessas pessoas, algumas coisas que ocorreram com a história delas, podem nos ajudar a viver o tempo em que você e eu estamos vivendo. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração esta semana. Que o Espírito de Deus proteja você, proteja a sua família, proteja a sua casa e possa abrir um leque ainda maior para os teus sonhos, para a sua experiência com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O irmão Alex falou aqui no frio da semana. Eu não sabia que ia ser assim, Alex. Pois é, eu até falei com a irmã aqui, né? Eu falei assim: de repente, então, já que o frio vai ser intenso, por que não? No aquecimento espiritual do louvor, da adoração e tudo mais, depois no aquecer ali o estômago com um chazinho quentinho e tal, de repente. Não seria bom? Seria interessante, não seria?
Quantos gostariam de tomar um chazinho depois? Então, se a igreja não fizer, você traz lá de casa, a gente faz um junta-chá aqui, ó. Aproveitamos aqui o momento, tá bom? Que legal. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Você viu aqui uma pequena encenação que geralmente nós fazemos no Natal. Quantos da igreja já não leram, já reprisaram, já vivenciaram esse momento lá no dia 24 de dezembro, quando os magos do Oriente entram diante de José, Maria, com o pequeno nenê, o bebê Jesus Cristo, e oferecem ali os seus presentes? Será que esse relato bíblico ele é importante, único e tão somente para a época do Natal? Eu não acredito. Eu acredito que ele tem lições para a nossa vida hoje. A palavra de Deus, como disse a lição da Escola Sabatina, é viva e eficaz. E ela é tão atual hoje como foi nos dias do nascimento de Cristo. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente esse: troca de presentes. Nós vamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós às vezes jamais iremos entender o que podemos produzir no coração de Deus. Sabe por quê? Porque se você morre, não morre nada no coração de Deus. Mas se você vive, há uma alegria no céu que enche ainda mais o coração de júbilo, o coração de Deus. E Deus nos ofereceu um grande presente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos ofereceu tudo o que o céu tinha para que você pudesse usufruir desse presente. Então, nesta manhã, que o Espírito de Deus nos molde conforme a vontade e o plano do Senhor. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor a bênção para esse momento tão especial. Querido Deus, eis a tua igreja de Jardim do Estádio. Eis aqui os teus filhos, homens, mulheres, jovens, moças e rapazes, crianças, alguns trazendo no coração e na alma uma carga talvez mais pesada do que possa suportar. Alguns vieram nesta manhã buscar, querido Deus, uma resposta para a sua ansiedade, para a sua preocupação. Talvez alguma moça veio aqui esta manhã para dizer: Deus, até quando eu vou ficar assim? Até quando eu vou continuar vivendo dessa maneira? Talvez algum adolescente esteja perguntando: faz sentido a vida da igreja? É possível que alguma família esteja vivendo algum momento difícil e que o Senhor, neste momento, com a graça do Espírito Santo, estenda as suas mãos e abençoe a tua igreja do Jardim do Estádio. Amém. Abençoe esses teus filhos, traz consolo, traz conforto, traz paz, traz respostas, traga salvação e a bênção do Espírito Santo. Amém. Usa esse pobre pregador mais uma vez como um canal de bênção. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia em São Mateus capítulo 2. Eu quero perguntar para você: o que leva alguns homens viajarem 650 quilômetros aproximadamente por causa de um conhecimento simples, de um conhecimento a respeito de um profeta que nem era do povo de Deus no passado, Balaão? Balaão não era um profeta de Deus, mas ele recebia visões de Deus naquela época. E ele foi convidado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar o povo de Israel enquanto estava lá no vale. O povo de Israel estava indo para a terra prometida. E Balaque sabia que o povo de Israel ia destruir o seu povo, porque ele já estava em terreno que pertencia às promessas do povo de Deus. E Balaão então foi assediado pela cobiça. 2 vezes o Senhor disse para não ir, na terceira ele insistiu, a sua jumenta foi açoitada por ele. Deus falou através da jumenta e nem assim Balaão entendeu, e ainda assim foi em frente, e chegando lá, ao abrir a boca para me amaldiçoar, ele não conseguia, só saía bênçãos. Frustrado, sem dinheiro, voltando para casa, ele disse para o Balaque: você quer destruir aquele povo?
Não há nenhuma maldição que saia da boca de um homem capaz de amaldiçoar o povo de Deus. Mas você quer amaldiçoar esse povo? Desça lá com as suas filhas, desça lá com os seus jovens, misture-se com os jovens deles, envie uma proposta de prostituição e você acabará com o povo. E mais ou menos quase 50 mil pessoas morreram no povo de Deus por causa do pecado. Eu queria dizer para você, igreja querida e jovens que estão aqui, se nós não tomarmos cuidado com o pecado, nós também iremos morrer. E a palavra de Deus vem ao coração de cada um de nós para nos chamar a atenção e nos fazer repensar no tempo em que estamos vivendo e no conhecimento que temos da palavra de Deus, nos caminhos que estamos andando. Quando este homem foi pronunciar a Balaque as bênçãos, ele disse, Balaão, ele disse, uma estrela procederá de Jacó, e o cetro não se arredará de Judá. E ao proferir esta profecia, ela ficou marcada entre o seu povo, e agora estes homens, que são chamados aqui de magos, e que naquele tempo também eram conhecidos como astrólogos e astrônomos, naquele tempo a astrologia não tinha ligação com o espiritismo como tem hoje. E eles estudavam a astrologia e a astronomia para poder se guiar à noite e também para conhecer o tempo e as estações. E ali eles estão agora com conhecimento de que uma estrela procederá de Jacó. Eles conheciam a história de Jacó, conheciam a história de Abraão, e na cabeça deles essa estrela que procederia de Jacó deveria ser o rei de Israel. No conhecimento das Escrituras, no estudo da astronomia, eles entenderam que o tempo da chegada do rei, da estrela de Jacó, estava chegando muito próximo. E para espanto e surpresa deles, estudando um dia os astros, eles perceberam uma estrela diferente. Eles viram que uma estrela era completamente diferente. Ela se movia na região onde eles estavam, 650 quilômetros longe de Belém. E para espanto, essa estrela começou a chamar tanto a atenção, que eles foram nas Escrituras e descobriram que aquela era a estrela que procedia de Jacó. Reuniu-se a comitiva e saíram em direção agora, seguindo a estrela. Eles não viajavam de dia, eles viajavam de noite, porque a única referência que tinha era a estrela. Você e eu vivemos num mundo coberto de trevas, e a única maneira que temos para ser guiados neste mundo é pela estrela da manhã, que é Jesus Cristo. É pela luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus permanecer fechada na sua vida, se a palavra de Deus permanecer fechada na sua casa, você terá informações de todas as maneiras, mas as informações mais importantes que nortearão a sua vida ficará sem, e você poderá seguir qualquer caminho que não seja o ideal. Eles andaram 650 quilômetros, caminhando à noite, a estrela os guiava. Eles sabiam mais ou menos em que direção tomavam, mas eles preferiram seguir a orientação da estrela. Quando chegaram em Jerusalém, na cabeça de homens como esses, eles foram direto ao trono, eles foram direto em Jerusalém, próximo do templo, onde estava o palácio de Herodes. Se informaram onde é nascido o rei dos judeus. E Herodes disse: o quê? Outro rei? Herodes não era judeu, ele era idumeu, era uma mistura e ele era da linhagem de Esaú, do povo de Edom, com o povo da mistura do povo de Israel. E agora ele havia comprado o trono de Israel, ou de Judá, por Roma, e ele estava reinando sob um poder e tirania para poder se manter na sua função. Quando falou de um outro rei, sua alma se perturbou. Ele chamou os líderes religiosos, que estavam numa posição de indiferença, não conheciam o tempo, estudavam as Escrituras, mas não conheciam. Liam as Escrituras como se lessem uma revista comum. Estavam saturados do sacrifício de animais. Perderam completamente a direção, perderam completamente o tempo. E quando esses homens chegaram, ao serem inquiridos pelo rei Herodes, os líderes religiosos disseram: olha, o prometido, ele deve nascer em Belém de Judá, porque está escrito na profecia: tu, Belém, Efrata, posto que as menores de Judá, de ti sairá aquele que há de governar o meu povo.
Então Herodes, sem saber muito bem como se posicionar, chamou os magos e disse assim: vão lá, adorem o menino, e quando vocês encontrarem, voltem aqui, para que eu também possa ir adorar. E novamente, quando estava entardecendo, no finalzinho do dia, quando o crepúsculo chegou e a noite começou a surgir, eis que a estrela surge novamente e guia os magos de Jerusalém para Belém. Quando estão chegando em Belém, o relato é maravilhoso, eu gosto demais desse relato. Aí no capítulo 2, no verso 10 em diante, diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Queridos, é um fato interessante esse relato. Esses homens viram a estrela, seguiram a estrela, mas o que ardia no coração desses homens era ver aquele que deveria ser chamado a luz do mundo. Não se satisfizeram simplesmente por seguir uma estrela. Eles tinham firmes a convicção no coração de que encontrariam verdadeiramente aquele sobre quem a profecia havia dito que surgiria. E ao encontrarem numa manjedoura, numa estrebaria, o pequeno menino no colo da sua mãe, ao lado de José, embora o texto não diz, eles ofereceram aquilo que de mais precioso possuíam na sua terra e das suas próprias posses. Você pode pensar nessa manhã: peraí, pastor, você vai falar de oferta? Não, eu não vou falar de oferta, não vou falar de dízimo, pode ficar tranquilo. Eu só vou falar para você nesta manhã o que estes homens ofereceram. Eles ofereceram o que havia de mais importante no conceito religioso da época. Ouro é para o rei, ouro é um símbolo de realeza. Quando eles ofereceram ouro para Jesus, eles ofereceram aquilo que de conceito religioso eles tinham como supremo. Eles reconheceram dizendo assim: nós viemos aqui porque esse menino é o rei do mundo. Nós entregamos o ouro simbolizando a entrega da nossa própria vida. Nós entregamos o ouro como simbolizando que ele vai reinar sobre nós. Nós entregamos o ouro dizendo para ele: você é mais importante que o ouro que possuímos. Nós entregamos o ouro para dizer para ele: o céu nos deu o dom mais precioso do que qualquer ouro que possa ser minerado nesse mundo. Entregaram aquilo que era mais precioso. Diz o relato que eles também entregaram incenso. O incenso era um produto utilizado no sacrifício, era um produto utilizado no serviço religioso. O sacerdote em Israel, todas as manhãs, entrava no lugar santo e chegava diante do altar de incenso. No altar de incenso, ele ficava no lugar santo, mas ele era um equipamento do lugar santíssimo. Tá? Então, se você não sabe, no lugar santíssimo tinha a arca da aliança, que estava ali, os 10 mandamentos, e o altar de incenso pertencia ao lugar santíssimo. Mas Deus pôs esse equipamento, esse altar, no lugar santo, para que o sacerdote não entrasse no lugar santíssimo todos os dias. Ele devia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Então ele vinha diante do altar de incenso e oferecia o incenso, e o incenso subia como cheiro suave diante do Senhor. A Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, diz que o incenso é como se fossem as orações dos santos. O sacerdote oferecia o incenso, enquanto o pecador lá fora ficava orando ao Senhor para que a sua oferta, para que a oferta que o sacerdote preparara fosse aceita diante do Senhor. Quando você imagina que a sua oração não é respondida, ou quando você pensa que a sua oração não tem poder, eu queria dizer para você nesta manhã: pare de pensar isso. Deus recebe a sua oração, Deus aceita a sua oração, porque eu creio que a sua oração é feita com um coração reverente. Eu creio que a sua oração é feita com um coração transbordando de gratidão.
Eu creio que a sua oração, ela reflete também um pouco da sua experiência de vida, daquilo que você vive com o Senhor e daquilo que você vive nas lutas do dia a dia. Deus recebe a sua oração, mas Deus ele pode responder pelo menos de 3 maneiras diferentes. Ele pode dizer quando você ora: isso eu não vou te dar. E se Deus não dá, saiba, Ele sabe melhor do que você por que não está te dando. Alguma coisa que você já pediu na vida e até hoje não recebeu? É possível que Deus esteja poupando você de algum mal na vida. Alguma coisa que você já orou, e você ora, e você ora, e você ora, e nada acontece? Você tem a impressão de que nada vai acontecer? Eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme Os 10 Mandamentos.